animais selvagens e domésticos, insetos e pássaros nativos. Mas como eu vou conhecer tudo isso? Há instrumentos para isso, há bons comentários, há pesquisas. Entender montanhas e vales, lagos e rios, cidades e vilas, estradas e planícies. Ele deve se familiarizar com eles e com a sua localização. Como é que o intérprete vai entender por que Amós chama as mulheres dos líderes da época de vacas de Bazã, se ele não tiver informações sobre o vale do rio Bazã? Não saber que ali as pastagens são verdejantes e que as vacas ali alimentadas são vacas de grande porte, belas, saudáveis. Assim como as mulheres dos líderes estão belas e saudáveis, sendo alimentadas pelo suor do rosto do povo. E aí o profeta Amós as chama de vacas de Bazã. Se não souber, não tiver informações acerca da região, fica mais difícil saber por que o profeta se dirige a elas dessa maneira. Como ele, o intérprete, pode explicar a afirmação do poeta do orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião? Salmo 133, versículo 3. Como entender o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião? O Hermon é um monte ainda mais alto, o orvalho que cai dele desce sobre os outros montes. Mas quando? Por quê? Em que condições climáticas isso acontece? Para se entender o significado e a beleza do texto. A não ser que ele esteja familiarizado, o intérprete, com o efeito do pico coberto de neve do Hermon sobre a neblina que constantemente se levanta do desfiladeiro no sopé do Monte Hermon. Como ele, o intérprete, pode interpretar expressões como a glória do Líbano, se ele não conhece a região, e a excelência do Carmelo e do Vale de Saron, se não tiver conhecimento da sua exuberante e bela vegetação? Como pode explicar o sucesso de Davi em esquivar-se de Saul, embora tenham chegado a uma pequena distância um do outro, a não ser que entenda a topografia do lugar? A não ser que se saiba que Saul estava dentro de uma caverna e Davi perto, mas do lado de fora da caverna. Nós não vamos entender como Davi conseguiu escapar de Saul. Até Saul sair da caverna, subir em direção a Davi, Davi já havia escapado. Mas se não tivermos noção da topografia do terreno, vamos pensar que houve um milagre, que Davi escapou por um milagre, quando na verdade não houve milagre. A condição, a topografia do lugar foi que facilitou o distanciamento, a fuga de Davi. Uma outra questão bastante importante são as circunstâncias políticas. Como entender um texto, interpretar historicamente um texto, sem entender as condições políticas, as circunstâncias políticas da época em que os fatos estão inseridos. A condição política de um povo também deixa uma profunda impressão sobre sua literatura nacional. Quando o povo está em condições políticas favoráveis, a literatura produzida é uma literatura mais alvissareira,
quando a condição política é uma condição política de sujeição, é claro que a literatura se altera. A Bíblia contém ampla evidência disso. Ampla evidência da condição política de cada povo. Também é por essa razão e é absolutamente necessário que o expositor se informe a respeito da organização política das nações que tiveram grande importância no cenário bíblico. É necessário saber que o sistema político dos filisteus, por exemplo, era um sistema de confederação. Cada cidade dos filisteus tinha o seu rei. E as 5 principais cidades filisteias formavam uma federação, que aparece como uma nação, como os filisteus, embora o sistema político fosse um sistema de cidades-estados independentes. Sua história nacional, relacionamento com outras nações e instituições políticas devem se tornar objetivo de um cuidadoso estudo. Deve-se entender a organização política da Babilônia para entender o cargo assumido por Daniel, pelos 3 moços, entender a situação política do Egito no que diz respeito a José e assim por diante. As mudanças políticas na vida nacional de Israel merecem uma atenção particular. Se nós não entendermos a condição política, o momento político que Israel está vivendo, nós não vamos interpretar satisfatoriamente os textos do Antigo Testamento e até do Novo Testamento também. Somente a história, somente a interpretação histórica lança uma luz sobre a questão da razão pela qual não se permitiu que Israel perseguisse os moabitas e os filhos de Amon. Se nós não entendemos as condições históricas, nós não vamos saber por que não pode perseguir Moabe. Por que não pode perseguir Amon? Os moabitas e os amonitas são parentes do povo de Israel. Portanto, não podem ser perseguidos. Não puderam ser perseguidos quando houve a ocupação da terra de Canaã. Passagens como 2 Reis 15, 19, 16, 7 e Isaías 20 são explicadas pelo poder ascendente dos assírios. Os assírios não chegaram a ser um império mundial, como a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, mas houve um período de ascensão deles. E alguns textos só podem ser entendidos quando se entende esse poder ascendente dos assírios e também a extensão gradual do Império Assírio, como foi revelado especialmente pelo registro de seus reis. As palavras de Rabsaqué, um porta-voz, um chanceler da Assíria, em 2 Reis 18, 19 e em Isaías 36, 4, se tornam luminosas, dá para entender, em vista do fato de que houve um partido egípcio influente em Judá, no Reino do Sul, durante o reinado de Ezequias. Vejamos isso. 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 18,
capítulo 18, versículo 19. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta? Em que confias? Ele está indagando, até de forma irônica, a inclinação, a aliança, o partido que favorecia o Egito dentro do reino do sul. Se nós continuarmos um pouco mais, nós veremos a resposta. Versículo 20. Dizes tu, porém palavra de lábios é, ou seja, você está dizendo de boca para fora, há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Por que você está achando que você pode encarar a Síria? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, ele a furará. Assim é o faraó do rei do Egito para com todos que nele confiam. Então as palavras de Rabsaque, elas se tornam iluminadas quando nós tomamos posse, elas se tornam mais fáceis de entender quando nós tomamos posse da afirmação de que havia uma inclinação, uma aliança, havia um partido dentro de Judá que era favorável a uma aliança com o Egito. Pois bem, a mudança radical na constituição e posição política de Israel deve ser lembrada na interpretação dos escritos pós-exílicos. Porque depois do exílio muda. Durante o exílio, no período babilônico, eles tinham um rei. Mas o rei, ele era vassalo da Babilônia. Ele governava o reino do sul, mas sob jurisdição da Babilônia. Quando os persas Ciro, o rei da Pérsia, permite que eles retornem do exílio, há uma mudança na posição política que precisa ser entendida para que se possa interpretar os textos de passagens como Esdras capítulo 4, versículo 4 ao 6. Vejamos, Esdras capítulo 4, versículos 4 ao 6. Vejamos a necessidade que há de entender a condição política pós-exílica para se entender determinados textos. No caso aqui, Esdras capítulo 4, versículos 4 ao 6. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Por que isso? Porque, embora eles tivessem voltados para a sua terra, mas eles ainda eram politicamente dominados pela Pérsia. E aí, os samaritanos que por inveja, por haverem sido desprezados, estavam atrapalhando a reconstrução,
nesse período pós-exílico, reportou-se ao rei da Pérsia, reclamando, levantando questões contra o povo de Judá, porque politicamente era subordinado ao rei da Pérsia. Então, para se entender o porquê de que a carta foi escrita, precisa-se entender um momento político. Ao mover-se do Antigo Testamento para o Novo, o intérprete irá encontrar uma situação para a qual estará totalmente despreparado. Porque nós encerramos o Antigo Testamento com o povo tendo voltado do exílio, mas estando sob domínio persa. Estavam sob domínio persa. Voltaram do exílio, voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, reconstruíram. Mas o Antigo Testamento termina com eles sob domínio persa. E de repente o Novo Testamento começa com o povo judeu sob domínio romano. Então é uma situação para a qual o intérprete ele está totalmente desamparado. De onde apareceu Roma aí no livro? Nos Evangelhos? Então, o intérprete irá encontrar uma situação para a qual estará totalmente despreparado, a não ser que tenha estudado o período interbíblico, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Os romanos eram o poder dominante quando começa o Novo Testamento, e os idumeus governavam sobre a herança de Jacó. Como é que os idumeus, descendentes de Esaú, inimigos ferrenhos do povo de Israel, inimigos ferrenhos dos descendentes de Jacó, estavam agora no governo, na pessoa de Herodes? Então é preciso entender os conchavos políticos que aconteceram durante o período interbíblico e que levaram os idumeus a governar sobre a herança de Jacó. Também aparecem partidos nunca citados no Antigo Testamento, e agora estão no centro do palco. Fariseus, saduceus, zelotes, eles não são citados no Antigo Testamento. Não dá para entender não dá para entender quem são, e fica muito difícil a interpretação do Novo Testamento sem um conhecimento do período interbíblico. Conhecimento esse que nós temos material vasto para estudos. Consequentemente, todos os tipos de questões são levantadas. Como o Estado judeu era constituído na época de Jesus? Por qual ironia da história, os idumeus, porque Herodes era um idumeu, se tornaram os governantes reconhecidos do povo judeu? Se você estudar, você vai ver que foram os romanos que os colocaram lá. Quais as limitações que a supremacia romana impunha sobre o governo judeu? Eles tinham uma certa liberdade política, mas quais as limitações colocadas? Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o julgamento de Jesus, a sua execução, a execução arbitrária, a morte arbitrária de Jesus. Arbitrária do ponto de vista humano, porque do ponto de vista de Deus, ele era o Cordeiro de Deus que já estava morto desde a fundação do mundo nos planos de Deus em nosso favor. Mas quais as limitações? Por que os judeus tiveram que matar Jesus através dos romanos? Quais as limitações políticas lhe eram impostas? No caso de Estevão, aquele apedrejamento de Estevão, aquilo foi um linchamento, aquilo, do ponto de vista político, aquilo não poderia ter acontecido, porque haviam limitações. Quais eram? Como entender? Porque isso vai influenciar na interpretação dos textos, essa condição política
do povo judeu na época do Novo Testamento. Um estudo sobre o passado de Israel, ele dará respostas a estas questões que indagamos. Vejamos Mateus capítulo 2, Evangelho segundo escreveu São Mateus, o primeiro dos quatro evangelhos, na ordem que está na Bíblia, não na ordem cronológica. A provável ordem cronológica seja Marcos primeiro, mas temos na ordem bíblica Mateus primeiro. Mateus capítulo 2, versículos 22 e 23. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Isso está falando. Eles fugiram, a família de Jesus, José, Maria e Jesus, fugiram para o Egito. Na hora de voltar, olha o que aconteceu. E ouvindo que Arquelau, filho de Herodes o Grande, reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, foi por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Então nós temos aqui uma divisão política. Ele não foi para a Judéia porque lá reinava Arquelau, filho de Herodes. Ele foi para a Galiléia, porque lá havia outro governante. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Essa passagem ela só pode ser explicada à luz da história. Como é que Arquelau, filho de um idumeu, Herodes era idumeu, estava no governo da Judéia? E por que havia essa divisão, a Judéia e a Galiléia? Como era dividido? Quais as condições políticas da época do Novo Testamento? Isso precisa ser entendido para que se interprete corretamente o texto. Vejamos circunstâncias religiosas. A vida religiosa não se deslocou sempre sobre o mesmo plano. A religião do povo judeu não foi sempre igual. Não foi caracterizada sempre pela verdadeira espiritualidade. Houve épocas de elevação espiritual, que é o caso de boa parte do reinado do rei Josias, logo seguida por períodos de degradação religiosa e moral. E para se entender o texto, precisa-se entender as condições religiosas. As gerações que serviram a Deus com um espírito humilde e reverente foram repetidamente sucedidas por adoradores de ídolos, ou por aqueles que buscavam satisfação no culto hipócrita, da boca para fora. Às vezes não era idolatria, mas era um culto hipócrita. Era algo da boca para fora. Não vinha do coração, não vinha da alma do povo naquele determinado momento. A história da religião de Israel, quando vista como um todo, revela momentos de debilidade ao invés de progresso. Vai debilitando a condição religiosa ao invés de progredindo. A degeneração ao invés de evolução. Ao invés de melhorar, vai piorando cada vez mais as condições religiosas do povo de Israel. O período dos juízes, por exemplo, foi uma época de sincretismo, de mistura, sincretismo religioso, resultado da fusão entre o culto a Yahvé e a adoração
a Baal, um deus cananeu. Há uma mistura. Eles não expulsaram totalmente as nações de Canaã e esse povo ficou lá e a adoração acabou se miscigenando, tornando-se sincrética. E isso vai trazer um grande declínio religioso no período dos juízes. Nos dias de Samuel, a ordem profética começou a se afirmar e a exercer uma influência benéfica sobre a vida espiritual da nação. Samuel começa a colocar a nação em ordem. O período dos reis de Judá foi caracterizado por repetidos declínios e restaurações. Ou seja, depois da morte de Salomão, o reino se dividiu e o reino do sul ele é caracterizado por bons reis e reis ruins, maus. E a adoração nos lugares altos e às vezes a idolatria flagrante foi um pecado insistente do povo. E aí o rei influenciava. Quando o rei era ruim, quando o rei não era amigo do sacerdote, não ajudava do sacerdote, do sacerdote e do profeta, não ajudava a manter a ordem espiritual do povo, havia um declínio no Reino do Sul. Mas houveram também bons reis, diferente do Reino do Norte, que durante muito tempo os reis foram todos eles, ou a maioria deles, ruins. Durante o mesmo período, ou seja, o período da divisão do reino, o pecado típico do Reino do Norte era a sua adoração ao bezerro, aumentada nos dias de Acabe. Nos dias de Acabe é que o bezerro foi adorado mesmo. Esse bezerro era a personificação de Melcarte, que é o Baal da Fenícia. Melcarte é conhecido como Baal. Na verdade, Baal não é um nome de um rei. A palavra Baal significa príncipe, marido, aquele que manda. Daí, a mistura do culto a Yahvé e o culto a Baal, o Melcarte, às vezes também chamado de Marduk, ser um adultério espiritual, porque é ter dois maridos. É por isso que em determinado momento Elias faz um desafio. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal, Melcarte, que está sendo chamado de Baal, ou Marduk, que está sendo chamado de Baal, de príncipe, de senhor, de marido é Deus, então podem servi-lo. Agora, se Yahvé é Deus, servir a Yahvé. Vamos acabar com esse sincretismo. E aí a história os irmãos conhecem. Há uma tentativa de um sacrifício. Baal não responde. No caso, Melcarte, o Marduk, que estava sendo chamado de Baal, não responde. E Yahvé, que é o verdadeiro Senhor, responde com fogo. E aí os irmãos conhecem bem a história de Elias e os profetas de Baal. Depois do exílio, a idolatria era rara em Israel. Eles voltaram do exílio, por assim dizer, purificados da idolatria. Mas a sua religião ela se tornou um formalismo frio e uma ortodoxia morta. Uma religião mecânica, formal. Então a idolatria ela acabou dando lugar a um formalismo que também não era favorável, também não agradava a Deus. Essas coisas devem ser levadas em consideração, essas questões religiosas, históricas, na interpretação das passagens que se referem à vida religiosa do povo. Além disso, o intérprete deve estar familiarizado com as práticas e instituições religiosas de Israel, como foram regulamentadas pela lei mosaica.
Passagens como Juízes capítulo 8, versículo 28, versículo 33 e outras, só podem ser explicadas à luz da história da época, à luz da história contemporânea. Vejamos Juízes, capítulo 8, Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8, versículo 28. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Vejamos o versículo 33. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns e puseram a Baal-Berite por Deus. Então, somente as condições históricas contemporâneas, aquela condição conhecida dos estudantes do livro de Juízes, constituída por desobediência, opressão, arrependimento, libertação. Somente assim nós podemos entender passagens como essa. Nós vemos que enquanto Gideão estava vivo, o povo serviu a Deus. Morreu o líder, o povo volta à idolatria. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 13 a 17, o próprio escritor ele oferece uma explicação histórica da maneira pela qual os filhos de Eli consideravam a lei. O próprio autor ele vai fazer isso, ele vai explicar. Vejamos, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículos... Vamos ler do 12 ao 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Não conheciam, não tinham intimidade com ele, andavam de qualquer maneira. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si.